tudo bem? Hoje nós vamos gravar a nossa terceira aula de física. As duas primeiras aulas nós fizemos uma abordagem sobre trajetória, referencial, situação de repouso e movimento, velocidade média, relação de espaço-tempo e fizemos uma caracterização da trajetória, definindo três características importantes da trajetória. Hoje nós vamos falar especificamente do movimento uniforme. Quero enfatizar, deixar claro que o objetivo do nosso trabalho é dar ao aluno uma visão daquilo que ele não consegue entender nos livros didáticos, daquilo que ele não consegue entender através da metodologia de ensino explicada pelo professor na sala de aula. Algumas questões às vezes ficam mal interpretadas ou mal entendidas pelos alunos. E aí quando ele vai fazer os exercícios ele não consegue raciocinar de forma correta e não consegue desenvolver na disciplina. Claro que o nosso método não substitui o método convencional, tá? O aluno não substitui os livros didáticos, o aluno tem que continuar estudando, o aluno tem que assistir às aulas do professor em sala de aula. E o nosso trabalho é dar uma contextualizada num assunto e mostrar para o aluno de uma forma diferenciada. É uma simples didática, é uma dinâmica diferente de abordar o mesmo assunto, ok? Então vamos lá. Bom, falar de movimento uniforme, tá? Nós desenhamos aqui uma trajetória que nós definimos por trajetória S, uma trajetória retilínea, tá? Nós aprendemos nas outras aulas, na aula passada, que o móvel, sobre a trajetória, ele pode estar em movimento ou não. Eu só reconheço situação de movimento em relação ao referencial adotado se a posição desse móvel muda durante um certo intervalo de tempo, ok? Então, nós vamos adotar aqui como sendo o instante 0 segundos. E esse móvel, ele vai estar na posição S0, que nós chamamos de espaço inicial. Bom, por que chama espaço inicial? Porque a posição do móvel no instante t igual a 0 chama-se espaço inicial. O espaço inicial, volto a frisar, que não é o local onde o móvel inicia o movimento, e sim aonde começa a contagem do tempo. Esse móvel pode ter iniciado o movimento há 3 anos atrás, mas se eu começo a cronometrar o movimento dele aqui e agora, na posição de um referencial adotado, em que eu escolho cronometrar, ali é a posição inicial, ali é o espaço inicial desse móvel. Então, vamos lá, no instante t igual a 0. Imagina agora que esse móvel, ele começa a caminhar com uma velocidade x metros por segundo. X metros por segundo pode ser qualquer valor real. 20, 30, 40, 50 metros por segundo. Enfim, a nossa velocidade aqui é x metros por segundo, um valor qualquer. Se ele percorre x metros por segundo de velocidade, lembra a relação da velocidade? O que era a velocidade? Era a relação do espaço com o tempo. Então, cada segundo que passa, ele vai percorrer uma distância x, ele vai ter um deslocamento sobre a trajetória x. Então, nós vamos marcar um ponto aqui, no instante t igual a 1 segundo, esse móvel, esse móvel ainda com a velocidade x, ele mantém essa velocidade x, volto a frisar, ele não vai mudar essa velocidade x, ele vai manter essa velocidade x em todo o percurso. Então aqui ele andou um deslocamento x. Daqui até aqui x. Então qual é o novo espaço, a nova posição dele? É um S0 mais x, ok? No instante t igual a 2 segundos, ele vai andar novamente uma nova distância x, ok? Então ele vai andar novamente uma nova distância x. Então ele vai pegar daqui e aqui um deslocamento x. Então aqui vai ser S0 mais x, que é o que ele já tinha aqui, mais x. Então a nova posição dele aqui, aqui é S0 mais 2x. Então cada segundo que passa ele anda uma posição x, ok? Se a cada segundo que passa ele anda uma posição x, no primeiro segundo ele está S0 mais x, no segundo 2, no tempo t, 2 segundos, ele está na posição S0 mais 2x.
Isso quer dizer que ao frisarmos o tempo t igual a 3 segundos, na mesma velocidade x metros por segundo, ele vai estar na posição S0 mais 3x. Isso sem medo de errar, né? Então, ele vai estar na posição 3x. Então, agora a gente consegue ter uma noção do comportamento do movimento uniforme. Ah, Luiz Caio, então quer dizer então que se ele, ao passar 10 segundos, ele vai estar na posição S0 mais 10x. Sim, claro. Agora, os alunos, no geral, eles odeiam letras, né? Eu falei isso nas aulas de conjuntos numéricos, né? Porque a letra ela dá um aspecto geral, ela generaliza, né? Quando eu coloco números, particulariza. Então, vamos aqui, nós estamos fazendo uma generalização. Toda vez que passa um tempo, você multiplica esse tempo por x, que é a velocidade dele, e soma com o espaço inicial, você vai ter a posição. Agora eu vou colocar números como exemplo. Então, suponhamos agora como um exemplo, tá? Olhando para a mesma situação, porque aqui a gente consegue ter uma racionalização da situação, né? Melhor. Então, vamos lá. Vamos supor agora, como exemplo, já que vocês, alunos no geral, gostam de números, né? Vamos supor que agora no instante t igual a 0 segundos, ele esteja na posição 50 metros. E a velocidade dele é 10 metros por segundo, tá? Então eu vou começar, eu não sei se esse móvel inicia o movimento aqui ou não, mas eu vou começar a cronometrar o tempo para ele na posição 50, tá? Com velocidade 10, então quer dizer que a cada segundo ele anda 10 metros. Passa um segundo, ele anda 10 metros, passa outro segundo, mais 10 metros. A cada segundo que passa do tempo, ele vai andar 10 metros sobre a trajetória S. Se no instante t, 0 segundos, ele está na posição 50 metros, então isso quer dizer que no instante t igual a 1 segundo, ele vai estar na posição com a mesma velocidade, alunos, ele não muda a velocidade, ele mantém a velocidade dele constante, com 10 metros por segundo, ele vai estar na posição 50 mais 10, porque passa 1 segundo, ele anda 10 metros. Aqui, ó, é 10 metros. Agora tenta olhar aqui e aqui, ó. Quem que seria meus 10 metros? Seria o X aqui representado. O meu S0 seria o meu 50, a posição de 50 metros. Então ele vai ter uma posição de 60. Ele vai estar na posição 60 metros. Aí, passa-se mais t igual a 2 segundos, né? Ele vai andar os 60 que ele estava, mais 10. Então, ele vai estar na posição de 70 metros, mantendo a velocidade de 10 metros por segundo. Ok? E até que a gente chega no instante t igual a 3 segundos, né? Com a mesma velocidade de 10 metros por segundo, porque ele não muda, ele vai estar na posição 70 mais 10. Né? Na realidade, vamos frisar bem isso aqui, ó. Aqui, 50 mais 10. Aqui eu tenho 50 mais 2 vezes 10. Essa é a realidade. É como se eu tivesse o 2x aqui, ó. Porque passou 2 segundos, eu multiplico 2 vezes 10. Então ele fica na posição 70. Aqui eu vou ter 50 mais 3 vezes 10. 3 segundos, 3 vezes 10. Então aqui ele vai estar na posição de 80 metros. 3 vezes 10, 30 mais 50, 80. Conseguiu captar? Olha lá, ó. Velocidade x, ele vai andar sempre x metros, tá? Sempre vai variar x metros de distância. X metros de distância. Aqui, no exemplo aqui embaixo, eu tenho 10. Então, ele sempre vai variar 10 metros a cada segundo, ó. Então, ele sempre vai variar 10 metros a cada segundo. Então, ele parte no instante t0 da posição 50, tá? No instante t1, ele vai estar no 50 mais 1 vezes 10, ou 10 vezes 1.
No instante T2, ele vai estar, 2 segundos, ele vai estar no 50 mais 2 vezes 10, ou 10 vezes 2. E no instante T3, 50 mais 3 vezes 10. Ele andou 3 vezes 10. Então, a posição dele é 80. Captou? Então, com isso, nós podemos fazer a caracterização do movimento uniforme. Como ficaria a caracterização do movimento uniforme? Edita. Então, a caracterização do movimento uniforme passa por 3 características. A primeira caracterização é que, a primeira característica, né, do movimento uniforme é que ele mantém velocidade constante em todos os pontos da trajetória. Durante todo o percurso na trajetória, ele mantém a velocidade constante. Ok? Então, no movimento uniforme, o móvel mantém a velocidade constante durante todo o percurso. Da trajetória. Isso quer dizer que ele vai andar 10, sempre 10 metros. Ele sai da posição inicial com 10 metros por segundo, tá? Percorre todo o espaço 10 metros por segundo e chega em seu destino 10 metros por segundo. É o caso do X aqui, ó. Ele vai sempre andar a mesma velocidade, X metros por segundo, tá? Um carro sai, né, de uma cidade A, que dista 600 km da cidade B, e vai andar todo esse trajeto, né, na mesma velocidade. Isso é velocidade constante, isso é uma característica do movimento uniforme. É claro que isso na prática é impossível com um veículo. A gente vê isso nos aviões, né? Um avião você pode colocar ele no piloto automático e ele andar longas distâncias aí, de até 1000 quilômetros, né, na mesma velocidade, mas numa estrada é quase que impossível, porque você tem que frear, né? Você tem curvas, tem obstáculos, né? Tem o guarda rodoviário que vai te parar. Então tem toda essa situação aí que, para veículos, você consegue fazer isso no espaço de 100 metros, 200, 300 metros. Mas para aviões, né, você consegue estender isso mais. Navio, né, que não tem tantos obstáculos. Então vamos lá. A outra característica do movimento uniforme é que a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. A velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Opa, uma coisa importante. É bom até o aluno anotar, porque o aluno ele confunde velocidade média com velocidade instantânea. Velocidade instantânea é naquele instante que eu estou marcando. Então, qual que é a velocidade instantânea no t igual a 1 segundo? 10 metros por segundo. Quando eu falo uma velocidade média, a velocidade média eu tenho que pegar um intervalo de tempo. Tá? Então, entre 1 e 2 segundos, qual foi a velocidade instantânea? Foi 10, porque ele andou todo esse percurso, todo esse trajeto com 10 metros por segundo. Mas a velocidade média também foi 10, porque ele fez aqui, ó, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Entre 2 e 1 segundo, qual que é o ΔS? 70 menos
60, olha lá, dividido por 2 menos 1. Então isso aqui me dá 10 dividido por 1, 10 metros por segundo, que é a mesma da velocidade instantânea v, ao qual ele percorre toda a trajetória, velocidade constante, né? Ao qual ele percorre toda a trajetória com 10 metros por segundo. Então, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea. Então, se um móvel ele trafega toda a trajetória com a mesma velocidade em todos os pontos da trajetória, a sua velocidade constante e a sua velocidade média serão iguais. A outra característica do movimento uniforme é que ele vai andar, tá? Espaços iguais, ó, ele vai ter deslocamentos iguais, a sua variação de espaço serão iguais, né? Iguais, tá? Ele vai ter variações de espaços iguais, tá? Em intervalos de tempos iguais, ok? Então essa é uma característica, então nota aí, a variação do espaço o móvel apresenta variações de espaços iguais em intervalos de tempos iguais, ok? Ou seja, para a gente ter uma noção, de 0 a 3 segundos, houve uma variação de espaço de 50 até 80, um ΔS de 30 metros. Todas as vezes que a variação de tempo for de 3 segundos, ele vai variar 30 metros. Do 27 segundos ao 30 segundos, a variação de espaço é 30 metros. Então, em intervalos de tempos iguais, a sua variação de espaço serão iguais. As suas variações de espaço serão iguais, ok? Bom, agora nós vamos fazer um pequeno exercício só para ressaltar a importância do movimento uniforme. Depois, na aula 4, a gente vai definir o que é um movimento progressivo, um movimento retrógrado, né? Pontos de encontro de dois móveis que percorrem a mesma trajetória, e assim resolveremos uma lista de 4, 5 exercícios para estar enfatizando a aula 3 e a aula 4. Vamos lá? Bom, como nós estávamos falando, né, a respeito do movimento uniforme, continuando a nossa conversa, nós temos um exercício aqui que que está dentro dos assuntos comentados no conteúdo. Então, o móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então a tabela me dá tempo em segundos e espaço em metros. Ele fala que o tempo varia 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o espaço menos 40, 0, 40, 80, 120, 160. Item A. Determine o espaço inicial e a velocidade do móvel. Bom, o que eu aconselho, tá? O que eu indico? Ele deu uma tabela, não é? Ele me deu uma tabela que contém o tempo e o espaço. Então, o ideal, alunos, ao resolver o exercício, o item A, vamos fazer aqui, ó, a nossa trajetória, já que ele deu essa tabela, né? Ele fala que no instante T igual a 0 segundos, o móvel está na posição menos 40, tá? Nós não vamos precisar nem usar matemática para resolver isso. E aí, no instante T igual a 1 segundos, de acordo com a tabela, o móvel está na posição 0. Então, aqui ele está na posição 0. No instante T igual a 2 segundos, né? Instante T, 2 segundos, ele está na posição 40.
E no instante t igual a 3 segundos, ele está na posição 80. 80 metros, né? Metros e assim sucessivamente. Não vamos precisar usar fórmulas para resolver esse exercício, porque ele pede assim, ó. Determine o espaço inicial e a velocidade do móvel. O que é o espaço inicial? É a posição do móvel no instante t igual a zero. No instante t igual a zero, de acordo com a tabela, ele está na posição menos 40. Então, o S0 dele é menos 40 metros. Essa é a posição. Qual é a velocidade? Vamos lá, uma das características do movimento uniforme. Ele apresenta velocidades constantes, ele apresenta velocidade constante durante todos os pontos da trajetória. Ele caminha em intervalos, né, de espaços iguais em tempos iguais, né? Então, aqui, ó, de menos 40 a 0, eu tenho uma distância, eu tenho um deslocamento de 40, numa variação de tempo 1. Aqui, de 1 a 2, né, numa variação de tempo de 1 a 2, eu tenho o mesmo deslocamento 40. Esse deslocamento repete aqui, ó, 40 metros a cada segundo. Precisa aplicar uma fórmula para resolver isso? Isso é igual a matemática aqui, ó, nem vai precisar de uma fórmula. 40 metros por segundo, porque a cada segundo ele varia 40 metros em seu espaço, ok? E agora nós vamos resolver o item B, né? O item B, ele pede, determine a função horária do movimento. Olha, ele tem um espaço inicial de 40, certo? E menos 40, perdão. E a cada segundo, né? Vamos fazer a trajetória aqui novamente. Ó, vamos tentar entender. Então, menos 40 é o espaço inicial dele. No instante t igual a 0. No instante t igual a 1 segundo, a posição dele vai ser menos 40 mais 1 vezes qual que é a sua velocidade? 40. Então, o que nós temos aqui? Menos 40, 1 vezes 40 mais 40. Mais 40 com menos 40, a posição dele é 0. Ok? No instante t igual a 2 segundos, nós teremos aqui o menos 40, que é a posição inicial dele, mais 2 vezes 40. Ok? Então, menos 40 mais 2 vezes 40, 2 vezes 40 é 80. Com menos 40 vai me dar 40 metros, que é essa posição aqui. No instante t igual a 3 segundos, o que vai acontecer? Ele vai ter menos 40 mais 3 vezes 40. Então, ele vai estar nessa posição. Que posição que é essa? 3 vezes 40, 120. Com menos 40 vai dar 80 metros, que é essa posição aqui. Então, nós podemos escrever uma equação que diz o seguinte: ele começa com menos 40 e vai somando 40 todas as vezes que o tempo percorre 1 segundo. Então, 40 vezes t. Se eu tenho, a cada segundo ele anda 40. Então, se eu tenho 10 segundos, 10 vezes 40, 400 menos 40, 360 metros. Não precisamos decorar fórmulas para fazer isso. É acompanhar, é visualizar a situação. E é essa a proposta do nosso trabalho. É mostrar para vocês uma forma que não conseguimos enxergar quando estamos lendo os livros didáticos, ok? Então, é só enxergar. A cada segundo ele anda 40. Então, 40 vezes t, vezes o tempo. Somado com menos 40, eu tenho a posição do móvel, eu tenho a equação horária. Então, a próxima aula 4, nós vamos falar dessa equação horária, classificar progressivo e retrógrado, fazer os exercícios de pontos de encontro e resolver uns 4, 5 exercícios aí, ok? Quero encerrar essa aula de hoje com um pensamento de Sócrates. Uma pessoa chegou a Sócrates e perguntou para ele: Sócrates, o homem deve casar ou ficar solteiro? Ele ficou intrigado com a pergunta, mas ele pensou durante 15 minutos
E, ao pensar durante 15 minutos, ele olhou para o seu interlocutor e diz o seguinte: olha, meu amigo, qualquer decisão que o homem tomar, ele se arrependerá amargamente. Um forte abraço e te vejo no futuro.